Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 14 de agosto de 2020, 19ª semana do Tempo Comum. O santo de hoje, para esse dia 14, é São Maximiliano Maria Kolbe. Para você que é devoto de São Maximiliano Kolbe, este é o dia dele. Mas não é algo que eu vou falar, não tem nada, eu assim a princípio não vou falar sobre a vida dele, porque primeiro, se você conhece a história de vida de São Maximiliano Maria Kolbe, ele tem Maria no nome, se não me engano, tá? Eu vou deixar para vocês ou acompanharem nas redes sociais, ou você já sabe, então a princípio eu não costumo falar de santos muito conhecidos, com exceção de Santo Antônio de Pádua, mas é que não é questão de ser conhecido, mas ao contrário, tem uma deturpação na memória de Santo Antônio de Pádua, então é um resgate, né, dessa memória. Então, lembrando que ele é polonês, nasceu em 1894, o sobrenome dele é Kolbe mesmo. Ele é do apostolado mariano, né? E ele, na verdade, ele estava num campo de concentração. Já avancei bastante. Um dos casos mais emblemáticos é que, num processo, os soldados nazistas pegaram um senhor, um rapaz, para executar. E ele implorou: não, eu tenho mulher e filhinhos. E o sacerdote Kolbe, sensibilizado, ele falou: não, deixa ele vivo, me mata eu não tenho família. Né? Eu não tenho família. Então ele se sacrificou por outra pessoa lá no campo de concentração e foi morto, infelizmente. Né? 10 de outubro de 1982, o Papa João Paulo II canonizou este seu compatriota polonês e que já foi beatificado por Paulo VI em 1971. Né? Então, ele se tornou mártir por conta própria, por caridade, por decisão, né? Porque ele ficou muito sensibilizado com aquele homem que poderia ter uma chance de vida, o que realmente muitos, né, acabaram com o fim da Segunda Guerra no Ocidente, na parte ocidental. O que as tropas aliadas fizeram? Foram abrir os campos de concentração e infelizmente viram todo aquele horror. Então poderia existir uma chance desse senhor que ele, entre aspas, não é que salvou, mas ele tomou o lugar de morrer. Se ele deixasse esse senhor vivo, haveria a chance dele encontrar mulher e filhos, né? Tá? Então, a cor de hoje é vermelha, nesse dia 14, tá? Nesta sexta-feira. E como eu falei, eu não vou me aprofundar muito, certo? Porque eu acredito que todo mundo deve conhecer, assim, a história de vida dele, de repente é devoto dele, já conhece muita coisa, então eu não vou chover no molhado, porque eu vou estar falando o que vocês já sabem, né? Eu geralmente falo de santos, eu faço sempre resgate de santos esquecidos, como Santa Juliana de Falconieri, né? Minha descoberta do ano. Alguns santos que têm ainda uma via dupla, ainda caminham no mundo secular com as suas obras, mas caminham no mundo católico, no caso de Edith Stein. Edith Stein ela é muito lembrada nos meios das ciências humanas, dentro de leituras de ciências, na parte de ciências sociais, literatura, filosofia, história, educação, psicologia mesmo, né? Essa questão sobre a mulher, né? Fenomenologia de Husserl, então ela é muito citada e estudada ainda. Então, a princípio, ela é muito lembrada no mundo secular, mas ela tem uma caminhada importantíssima no mundo católico. Então, também é uma forma de resgatar a memória da Santa Teresa Benedita da Cruz. Né? Então, são coisas assim que esse canal, o Mirde, que vos fala, eu, né, com essa pessoa também meio descoordenada, é fazer esse foco. Essa pessoa também tem produções anteriores à conversão efetiva, mas não podemos esquecer que ela é santa.
Ou, por exemplo, Santa Joana d'Arc, que é confundida apenas com personagem, heroína da França. Ela é uma personagem histórica, você vai estudar ela lá na Idade Média, na guerra lá entre Inglaterra e França, naquela disputa. Ela entra como pivô, né? Ela faz a quebra, ela impede que o governo britânico, o Império Britânico, avance para território francês. Mas ela não é só um personagem histórico, ela é santa, padroeira da França. Que mais? Santo Antônio de Pádua, resgate da memória efetivamente católica, né, para não ficar fazendo heresia com a imagem dele, por exemplo. São Padre Pio de Petrautina, também vai chegar o tempo dele, mas aí eu não vou falar da vida dele, porque muitos canais, graças a Deus, do planeta tomaram ele como santo desse século, desse período em que vivemos, né? Então você já deve ter visto muita coisa a respeito dele. O máximo que eu posso contar é alguma situação divertida que a santidade proporcionou, porque né, isso só em setembro, você vai descobrir lá, que é a data dele. Em outubro tem Cardeal John Newman, que não é muito conhecido aqui no Brasil, talvez eu fale um pouquinho, só para dar uma pincelada, e vai ter São João Paulo II e São João 23. Não necessariamente nessa ordem, acho que São João 23 é umas datas antes do que São João Paulo II, dois papas importantes do século XX, né? E talvez mal interpretados e mal vistos por algumas alas e tal, mas são santos, né? Chegaram lá, entende? Então, eu sou essa pessoa, né? Que vai estar dando essa motivação aí com relação a santos que você nunca ouviu falar. Aos santos que você ouviu falar, eu só vou indicar. Hoje é dia, por exemplo, Santa Dulce dos Pobres, dia 13 de agosto. Santa Faustina, que acho que vai ser no mês que vem também, né? Santa Faustina, eu tenho que ver até onde eu anotei, mas eu anotei ela, inclusive ela vai entrar no calendário geral romano, acho que é em outubro, ou em novembro, eu sei que tá meio próximo aí, é no dia 4. Não é outubro, dia 4 de outubro é São Francisco de Assis, abençoado quem nasceu nesse dia, né? Eu vou ter que descobrir, mas está próximo aí a data de Santa Faustina. Ela tem a data dela, mas não está assim no calendário geral romano, então passa batido, por exemplo, né? É uma santa conhecida, mas eu gosto de dar uma pincelada aí por causa do diário de Santa Faustina, o diário dela, né? E assim vai. Então, quem está me acompanhando já sabe desse meu foco com relação aos santos. Eu falo de santos que ninguém fala. Tá? E às vezes não são santos brasileiros, né? São santos de outros países, mas tem um carisma que talvez chame a tua atenção e de repente é uma situação assim, como aconteceu comigo. Eu falo de um santo, por exemplo, Santa Juliana de Falconieri. Ela não tem nenhum escrito, né? O que aconteceu lá em junho? É junho? É junho. Acho que é 17 de junho a data dela, se não me engano. É junho. Antes dela falecer, ela não conseguia nem beber água, ela estava com um problema digestivo muito grave. E para darem um viático para ela, que não entrava nem a comunhão, o Senhor Jesus, o que ela pediu? Coloque no meu peito. Ela abriu aqui um pouquinho a roupa, pediu para colocar a Santa Eucaristia aqui no colo, né? Aqui é o colo, aqui, antes dos seios aqui. Porque eu achava que o colo era a barriga. Não, o colo é aqui em cima. Né? Então ela abriu um pouquinho aqui, entre o pescoço e antes de ver os seios, e o padre colocou a Santa Eucaristia. Ela estava, acho que com os braços abertos, já estava perecendo, já estava definhando mesmo, já estava espiando já a sua alma. E na hora que ela recebeu o Senhor Jesus aqui, o corpo, a Eucaristia, ela só disse: meu doce Jesus. E na hora que ela falou isso, a Eucaristia simplesmente sumiu da pele dela. Entranhou-se. E acho que o termo é esse. A Santa Eucaristia, na hora que ela viu que recebeu Jesus, falou: meu doce Jesus, que foram as últimas palavras dela. A Santa Eucaristia afundou no peito, formou como se fosse uma tatuagem mesmo, como se fosse marcada a fogo, entranhou-se no corpo físico de Santa Juliana de Falconieri. E a congregação de irmãs, a qual ela fazia parte, porque ela teve um tio santo, depois foi canonizado, mas o tio dela tornou-se santo e ela virou santa também.
essa congregação feminina dela, até hoje, tem como símbolo, no meio aqui da batina, não é batina, da roupa, né, da roupa de religiosas, o símbolo da Santa Eucaristia, bem aqui no peito mesmo. Né? É um dos símbolos da congregação feminina. Por exemplo, os passionistas, né, tem um coração, né, com uma cruz, tem um símbolo também. Então, ela é muito lembrada sobre a questão da Santa Eucaristia. Ela tem alguma coisa a ver também com a data do Corpus Christi, com a implementação do Corpus Christi no calendário no calendário litúrgico e tudo, né? Eu não pude me aprofundar porque eu não sei ler italiano e eu não tenho condições de trazer livros da Itália para ler a respeito. Mas eu achei a história de vida dela impressionante. Tá? Então eu gastei esse meu tempo para explicar, né, que daqui a algum tempo eu vou estar falando sobre os santos e eu não tenho o costume de falar de santos muito conhecidos que todo mundo fala nas redes sociais. Eu costumo falar de santos que ninguém dá bola e que ninguém sabe que existe. Aliás, sim, se você sabe de algum santo que existe, que a pessoa, claro que o santo existe, mas assim, algum santo que ninguém ouviu falar, algum beato que escreveu alguma coisa, ou teve visões místicas, visões do purgatório, propague nas suas redes sociais, propague entre os seus irmãos de caminhada, propague mesmo. Por exemplo, o padre Roger Luiz, da Canção Nova, eu ouço muitas vezes ele falando de uma beata que escreveu e tal, teve uma história de vida também diferente, e eu sempre esqueço de anotar para pesquisar depois. Mas eu percebo que ele também corre atrás de santos e pessoas de vida santificada, que até a Igreja Católica assume que são beatos, mas que têm escritos, testemunhos de vida impressionante. Não precisa ser necessariamente uma vida mística, até uma vida como, né, esses santos que eu chamo, né, que não precisa ver Jesus, não precisa entrar em êxtase, assim. Às vezes o êxtase sai nos escritos. Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que no final também tiveram visões místicas, né? Depois eu vim saber. Mas na teoria eles escrevem como se fossem pessoas, entre aspas, meramente racionais, mas nós sabemos que não. A graça de Deus, o Espírito Santo infuso, permite que além dos escritos eles também tenham alguma experiência pessoal importante. E isso acaba refletindo num testemunho de vida que perdura séculos, anos e décadas. Tá bom? Então faça a descoberta de um santo desconhecido, ou um santo que ficou para trás, só por causa do tempo. Santos do período do pré-cristianismo, cristianismo de catacumbas, começo da Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Ó, Thomas More. Thomas More eu achava que era só filósofo. Ele é santo católico. Né? Eu deveria trazer, né? Já passou a data dele, mas eu deveria trazer. Thomas More é santo católico. É que nem Santa Joana d'Arc. A gente confunde a pessoa com o lado histórico, o personagem histórico, e quando vai ver é santo. Né? Ave Maria, gente. E reis também, muitos reis da França. E por aí vai, reis da Espanha, reis de Portugal, são santos. Uma vez uma notícia, né, do Vaticano, antes do coronavírus, acho que foi em 2018, 2019, a família imperial dos Habsburgo foram visitar o Papa Francisco e agradecer, né, que a Igreja Católica tornou santos, acho que um rei, que eu esqueci o nome lá, que é santo, da casa dos Habsburgo. É que essa casa também faz parte aqui da família imperial brasileira, né? Tem a ver, tem o Dom Pedro lá, tem um pezinho lá, não sei se foi por casamento ou por conta da linhagem genética, mas enfim, tem um lado aí. Aí eles foram lá agradecer e honrar, enfim, foram fazer uma visita, não só diplomática, mas uma questão também religiosa, né? A respeito. Então, essas coisas, lógico, cheira a política, mas no fundo é Deus quem escolhe para ser santo, né, gente? Então, vamos tirar um pouco o lado político e ver a questão também, a visão de Cristo sobre tudo isso, né? Tá?
Então vamos para a liturgia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir de hoje, dia 14, não há mais o Meditando com Nossa Senhora. Isso fica para o mês que vem, tá? Se eu fizer algum áudio, vai ser por alguns dias avulso, sem a disciplina e o compromisso de ser todo dia, tá? E vai ser como um momento oracional. Talvez para eu dar um pitaco, talvez para fazer uma oração, pedir, clamar por alguém ou por algum grupo, uma situação, aí eu faço de forma esporádica a partir da data de hoje até o final do mês, tá bom? Então só avisando você, caso você tenha acompanhado, tá? Apesar que, pra falar a verdade, tá meio descoordenado meus áudios lá do Meditando com Nossa Senhora, mas eu falo o que o meu coração também fala, né? Meu coração é meio sem freio, aí quando vejo já falei. Desde receita de pãozinho, até leite de inhame cozido, e até coisas absurdas, né, que você deve achar, né, falar sobre Tolkien, por exemplo, mas eu tenho motivos para estar falando desse autor do Senhor dos Anéis, tá? Quem me ouviu, ouviu, quem não me ouviu, desculpa, talvez eu fale lá para frente de novo. Até porque em outubro, dia 9 de outubro, é a festa litúrgica Memória de São Cardeal Newman, aí eu vou fazer a referência de novo. Então vamos lá, primeira leitura está em Ezequiel 16, versículo 1 a 15, depois dos 60 e 63. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste, te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino ouro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, tu puseste bracelete em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata, tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegastes à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está em Isaías. Geralmente é o salmo responsorial, né? Mas hoje é Isaías 12, versículos 2 a 4 e de 5 a 6, com o refrão: Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste. Eis o Deus meu Senhor, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Louvai cantando ao vosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. O evangelho de hoje está em Mateus 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: Senhor, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará sua mãe
seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher e não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. E quem puder entender isso, entenda. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e hoje eu vou dar um pitaco aqui relacionado ao estudo da palavra. Já avancei bastante, mas não adianta, eu tenho que falar. Na hora que eu estava aqui lendo a primeira leitura, né, não a segunda, não o Evangelho, a primeira leitura fala que Deus Todo-Poderoso se refere à nação de Jerusalém, né, que representou toda a nação dos judeus, hebreus, judeus, dizendo: eu tomei você chorando no seu próprio sangue, cuidei, alimentei, criei, você cresceu, ficou bela, uma bela jovem, desposeia, não é assim que ele fala no livro de Ezequiel? Cobri tua nudez, porque então para Deus modéstia é importante. Já começa por aí, né? Modéstia é bem importante. Ele cobriu a nudez de Jerusalém. Fez uma aliança. Aqui ele não está falando de pacto, não. Pacto é coisa ruim. Aliança. Aliança de casamento, casamento é aliança. Ele fez um juramento e uma aliança. E nesse juramento o próprio Deus não quebra mais. Porque ele está jurando nem que seja por si mesmo, né? Deus Todo-Poderoso fala: se ninguém consegue manter o meu juramento, a minha lei, eu tenho que ser fiel a essa lei, a esse juramento que eu mesmo fiz. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Deus Todo-Poderoso fala no Antigo Testamento, né? E o que acontece? Tô linda, maravilhosa, e se abre para todo mundo. Ou seja, abre-se para a prostituição, para o adultério. Profecia não. O livro de Joel, né, que fala sobre a questão do adultério. Deus Todo-Poderoso fala para ele casar com uma prostituta, para ele sentir na carne, no coração e na alma o que é ser. Não é isso que você pensou, não, que tem um par de chifre na cabeça, não. O que é ser traído é uma situação mais grave do que ser manchado a honra masculina, entendeu? É bem pior. A traição, ela envolve muitas coisas, que vai desde um casamento até a traição de amizade, como Judas traiu Jesus e etc. A traição tem um espectro, acho eu, um espectro de situações e sentimentos e de tudo mais amplo do que somente o adultério marital. Mas, de qualquer forma, o adultério marital já é um pecado grande, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui, já vou finalizar agora, é que a natureza humana, devido ao pecado original, nos faz trair a Deus todo momento. É só ver Eva com a serpente. Porque, veja bem, o que Deus Todo-Poderoso falou para Adão, e depois Adão deve ter transmitido para Eva, porque Eva veio depois. Não comam, e a princípio não cheguem perto da árvore do conhecimento. Do fruto proibido, daquilo que produz fruto, não é que é a maçã, não. Aquela árvore que produz aquilo que não lhe é permitido. E quem que habita lá? A serpente. E por que a Eva ficou de ciricutico de conversar com a serpente? Porque não foi só aquele momento. A impressão que dá é que Eva e a serpente ficaram de amiguinho por muito tempo. Porque há de convir. Você vai num lugar, como aconteceu esses dias, eu fui num lugar que eu descobri agora que estão vendendo um pastel delicioso. As meninas lá sabem fazer um pastel maravilhoso. E abriram tipo um food truckzinho na garagem e tal, que até então estava fechado. Isso tem o que? Acho que uns 2 meses, uma coisa assim.
E aí eu vou lá, converso, mas isso não significa que eu tô tendo uma intimidade com a pessoa. Eu tô tendo mais intimidade com o pastel que eu compro de lá do que propriamente uma intimidade com as meninas que são simpáticas e elas também gostam quando eu compro lá, porque já tem que fazer a clientela, né, da região. E eu tô naquele momento, vamos curtir o comércio local, né? Nesse momento de pandemia. Entende? Então, até criar amizade, nós bem sabemos, eu e você, caro irmão, cara irmã, que demanda um tempo. E mesmo você, por exemplo, você entrou num emprego, por exemplo, e se deu afinidade com um colega, uma colega, não importa, casado ou não casado, não é questão de traição, não. Você sabe que para fazer amizade demanda um tempo, e não é só aquela conversa do dia a dia. Com o tempo, com alguns meses mesmo, é que dá para dizer que chamar aquela pessoa de amigo. E até o momento que não aconteça nenhuma tragédia de traição, uma pisada de, como diz, os vacilos, né? Que tanto você quanto a pessoa pode estar fazendo. E a questão de perdoar o vacilo, de relevar o vacilo. O termo vacilo é o que o pessoal hoje em dia usa, mas aquelas pisadas de bola, de repente a pessoa se altera, fala umas coisas que te ofendem. Dependendo da ofensa, você não olha nem na cara mais da pessoa. Bom, eu tô falando por mim, tá? Dependendo do que acontece, eu prefiro nem ter mais amizade com a pessoa. E eu já rompi amizade de anos já. Por quê? Porque as duas partes, eu não tô bem, a pessoa não tá bem e não tá caminhando junto. A gente não tá caminhando junto em Cristo. Porque hoje em dia tudo que me leva fora de Cristo não me interessa. Ah, mas isso é ser muito radical. Não, isso é me tirar do foco, porque eu sou uma pessoa extremamente desfocada. É só reparar nas coisas que eu falo. Às vezes eu tô falando uma coisa e quando eu vejo já me perdi. Eu tenho que voltar tudo para tentar fechar, né? Muita digressão, assim. Eu sou uma digressora falante. Não adianta. Tem gente que faz na escrita, né? Eu admiro muito, por exemplo, o Dom Henrique Soares, que ele não se perde nem na escrita e nem na fala. Ele é sucinto em 50 minutos. E nesses 50 minutos ele fala muita coisa. Né? Fazendo lá a plataforma do EAD dele. Entende? Então, voltando, vamos voltar para Eva. Essa relação de Eva, ela não começa ali. Significa que ela estava tendo uma intimidade no início, assim, de conversar mesmo, que chegou a um ponto de ter uma intimidade de trair Adão. Porque, vamos falar você que é casado, porque eu já me imaginei nisso, porque eu já ouvi casos assim. Já ouvi casos. E eu achei que não era para tanto, mas infelizmente para a pessoa era o tanto de encher o copo, encher o balde a ponto de chutar tudo cheio. Sabe como? Eu vou contar um caso sem citar nomes. Eu tinha uma colega de faculdade e aí ela casou com um rapaz, mas eu sabia que aquele rapaz era meio diferente. E infelizmente eu vim descobrir que realmente ela também não é muito normal. Ninguém é normal, mas há pessoas que têm vários tipos de autismo. Síndrome de Asperger, o Asperger, por exemplo, ele engana muito, porque são pessoas que conversam, olham um olho no olho, tudo, mas é autista. É dentre os espectros, não é aspectos, é espectros do autismo. Porque o autismo tem de vários níveis. Inclusive aquele que a pessoa cresce e não consegue nem falar, nem olhar no olho e começa a fazer coisas esquisitas, soltar sons, ter manias, trejeitos, não consegue ficar parado, às vezes precisa ficar na cadeira de balanço para se acalmar. Sabe aquela cadeira de balanço do vovô? Sabe aquela? É para acalmar ele. Mas e por que acalma? Porque a pessoa devia estar num dos espectros do autismo. Eu tenho essa mania. Às vezes eu acho que eu sou meio Asperger, porque relacionamento humano para mim é meio difícil. Então, as pessoas têm limitação. Então, no caso dessa minha colega, ela casou com um rapaz que não era muito normal. E o engraçado era assim. E eu percebi que não era normal pelo seguinte. Eles casaram e eles iam se mudar de Curitiba. Eles foram para Santa Catarina. O casamento não deu certo, tá? Só para fechar aqui. O casamento não deu certo e o filho deles nasceu autista, daqueles que não conseguem se relacionar, nem falar, nem olhar no olho. Uma pena, um menino lindo, maravilhoso, mas que não sei como é que vai ser depois a autonomia dele.
porque é genético, tá? O autismo, ele é genético. É passado de pai, de mãe, é passado para filho. Aí o que aconteceu? Eles estavam indo embora e eu trabalhava numa livraria meio no centro da cidade. E eu estava trabalhando, graças a Deus estava um dia tranquilo, não tinha movimento. Esse rapaz ficou e se bancou num cantinho lá e começou a conversar comigo, tudo, e eu não entendi. Bem de boa, não entendi. Eu sabia que eles iam embora. E tal, não sei o que, conversou. Esse rapaz conversou. Ele não era meu amigo. Amigo era minha amiga mesmo, que casou com ele. É esposo da minha amiga. E essa parte eu sempre tive o respeito e tudo, nunca, né, nunca avancei. Esse rapaz também nunca avançou comigo, mas ele ficou um tempão ali parado e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ainda pensava, puxa, mas por que a minha amiga não está aqui? Por que a minha colega não está aqui? Aí no fim da conversa, ele soltou uma assim: então, eu vim me despedir, eu e a Ana Letícia, a gente veio se despedir, então tchau, viu, comadre? Porque me chamava de comadre na época. Tchau, comadre. A gente tá indo, vamos morar, embora, não sei, né? Nem me convidou também pra, pra visitar eles, só falou isso, tchau. Deu as costas e foi embora. Depois de 1 hora de conversar, vazio. Eu fiquei olhando, falei, mas quem... Aí eu pensei, olha, você pode me dizer se eu tô errado ou não, mas quem tinha que se despedir minimamente, nem que seja pra dizer um tchau, era a minha colega, não era ele. Aí até nem lembro se ela veio se despedir de mim, eu não lembro mais. Eu sei que eles ficaram anos lá em Santa Catarina, uma região lá do interior. A vida não deu certo, ficou uma vida difícil para ela. A gente meio que a gente entrou na faculdade juntas, mas não conseguiu se formar juntas. Ela fez uma viagem depois, que foi uma viagem bem interessante, né? Que ela conseguiu lá, foi para o Oriente e talvez um dia eu conte, mas foi assim muito estimulante, porque as coisas que ela contava eu aprendi muito, né, com essa viagem lá para Bangladesh. Foi bem interessante. Mas, de qualquer forma, era uma mulher estudada e tudo, e até comentei com o pessoal de casa, eu falei, pô, minha colega poderia ter casado com uma pessoa formada. Ah, você deve estar achando que é preconceito, mas, gente, uma pessoa que tem bagagem, fez viagem, tem família fora do Brasil, ela nem é de Curitiba, ela era do Rio. Ela é do Rio, tá viva. Ela é do Rio de Janeiro. Toda uma situação, sabe? E casa com um cidadão que, desculpa, não tinha formação e não batia bem. Aí depois eu vim descobrir que uma das grandes chateações dela, que ela veio me revelar, é que esse rapaz, ele tinha mania de conversar com qualquer mulher. No ônibus, na parada de ônibus, no trabalho, ele ficava, mas eu não sei se não era, não terminava em, vamos, assim, sabe, não era aquela coisa tremendamente maliciosa eu tô paquerando você porque tem segundas intenções. Pior que não. Mas ele sentia um certo prazer de jogar a conversa fora, que é esse o termo, jogar a conversa fora com mulheres desconhecidas. E isso irritava muito a minha amiga. Tanto é que acho que foi o fim do casamento mesmo. Esse foi um de outros motivos, né, que vim saber depois. A gente não se fala mais, porque, enfim, tem umas situações aí é outra coisa. Não tenho queixa dela, nesse sentido, assim, não é comparado a umas que eu já citei aqui. Essa é uma que eu nunca falei aqui no canal, né, é que realmente não havia mais afinidade. Porque ela também tem suas limitações, né? Até é outra coisa. Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte: esse conversar de jogar conversa fora pode abrir uma brecha para criar uma intimidade desnecessária, ou Adão não estava percebendo, não tinha malícia, como diz o popular, né? Não tinha malícia para perceber o que a Eva estava fazendo por fora. E é isso que eu quero colocar aqui. Jerusalém já era promíscua por natureza, mas só o fato de você abrir para o conversar. Eu chamo de conversar, né? Porque jogar conversa fora com uma pessoa que vai te agregar o quê? A não ser ressentimento pro teu companheiro, tua companheira, entendeu? Não sei se você tá entendendo onde eu quero chegar. Isso, quando eu penso nessa relação de Eva com a serpente, é uma coisa já de longa data. Não é uma questão assim de pequena data. Não foi agora que a serpente chegou, come a maçãzinha. Não. O demônio, ele vai cerceando, te seduzindo. É como uma serpente que vai te cercando e vai te sufocando com aquele abraço, né? Não é abraço, mas ele vai te sufocando com aquele giro que ela dá com o próprio corpo, né? Que ela vai esmagando a pessoa ou a criatura. E a criatura só percebe que está morrendo quando tem os ossos estralando de quebrar, né?
Entendeu? Então temos que tomar cuidado com essa questão. Eu e você. A demanda não é só sua, é minha também. A gente se perde muitas vezes com uma questão pequena e quando vê já estamos fazendo intimidade com o pecado de uma maneira mega blaster grande. Enorme. Então hoje, para mim, na minha visão, o estudo da palavra vem esse questionamento. Eu estou sendo Eva para qual serpente? Porque a serpente é meio ator, ela tem várias máscaras, ela se finge de linda, maravilhosa, ou de lindo e maravilhoso, de pansexual, com várias facetas de maquiagem, alto, magro, bonito, com voz melodiosa ou não, esbelto, sedutor ao máximo, porque a sedução não envolve, pode cair na via sexual, mas toda a sedução começa com uma coisa aparentemente teatralizada, linda. Uma máscara. Depois pode redundar para a via sexual, porque a serpente envolve isso também. O pecado da impureza. É estranho, né, falar que Eva teve uma intimidade até praticamente sexual com a serpente. Mas tudo começou com uma conversinha mole. E é isso que chateia Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso fez tudo. Criou, limpou, lavou, amamentou, vestiu, colocou joia. Você é minha joinha preciosa. E o que a joinha preciosa fez? Foi virar uma prostituta qualquer. Aí não tem condições, né? Certo? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Talvez eu esteja falando uma besteira enorme, mas... né, é sempre importante fazer uma reflexão fora da caixinha. Nem que seja de forma pessoal. Eu estou fazendo errado, eu estou aqui colocando em público. Porque o certo é eu colocar na minha vida e, a partir desse pensamento, dessa meditação, fazer uma transformação diária. Né? Não é só jogar assim e dizer, ai, que beleza, joguei, agora o pessoal que se vire. Não, não é assim. Isso daí tem que refletir para mim. Isso que eu estou falando é para mim. Eu não deveria estar falando isso. Mas de uns tempos para cá eu estou pensando seriamente nessa relação de Eva com a capeta, né? com a serpente. Sabe? Então esse encontro, essas conversas, não pode entrar no relativismo. Ai, tadinha da Eva, só porque deu uma mordidinha na maçã. Não, mas o problema não foi a mordidinha da maçã. O problema é que a Eva fez uma pisada de bola gigante. Além de fazer um adultério com Adão, fez Adão fazer adultério com Deus. Porque o que ela fez? Ela pegou o conhecimento, deu para ele, agora morde. Morde, é gostoso. Ó, como é que é? E o que fez? Adão nhoque mordeu. Em vez de ter se entregue a consagrar-se a Deus, né? Não. Confiou na mulher, a mulher enganou ele, aí um ficou jogando a culpa um no outro, Deus ficou louco da vida, chegou na serpente. Entendeu? Ficou todo mundo de ruim para Deus. Foi uma quebra de aliança seguida da outra. Eva não quebrou aliança só com Deus, ela fez com que Adão adulterasse também e quebrasse a aliança primordial com Deus. Então, Eva realmente fez uma coisa gravíssima, pela sua insensatez. Não é porque a mulher não, é pela insensatez. Tem homem insensato também, que faz a mulher pecar. Né? Quantos homens que não forçaram suas esposas, porque não queriam ter filhos, casados, hein? Não queria ter filhos e fez a mulher fazer um monte de aborto. Um relato de testemunho que eu vi na Canção Nova. Diz que a mulher fez aborto mais 5, 6 vezes, até a hora que ela falou que não, o último aqui eu vou deixar vingar. E ela virou pró-vida, separou do marido, inclusive. Graças a Deus, né? Porque um marido desse... Então, o próprio marido faz isso. Ah, gente. Então, não é só questão feminina, é a questão do homem também. Quantas vezes nós não fazemos o papel de Eva e quantas vezes a gente não cai como um pato besta, como Adão? Jogamos tudo fora por conta de uma mordidinha da maçã, que na realidade é questão do conhecimento, né? Então, vamos dormir com barulho desses, né? Gente, então aqui termina a liturgia da palavra, desejo a todos paz e bem. Olhem, vamos olhar, né? Eu também, isso é para mim. Vamos olhar com carinho em que trilhas que estamos tomando, ou qual caminho estamos tomando, e que muitas vezes estamos de conversar com a serpente, que está lá lindo, linda, maravilhosa, te enganando com palavras sibilantes, doces, mas que na realidade carregam um veneno mortífero.
Porque o demônio, ele não carrega uma alma. Se ele puder carregar a alma e mais a família inteira, os amigos dessa pessoa e mais um monte de gente, melhor ainda. É assim que funciona a ação do demônio, tá? Beleza? Que ótimo. Então, pelo menos fica essa reflexão. Desejo a todos paz e bem.